Você já se perguntou onde será que está o verdadeiro poder de um curador? Será que o seu poder está no seu conhecimento? Quanto mais conhecimento ele tiver, significa que mais poder ele tem? Será que está na sua inteligência de conseguir articular entre todos esses conhecimentos? Será que está na sabedoria da experiência? Onde será que exatamente que está o verdadeiro poder de um curador? É sobre isso a nossa aula, que eu preparei pensando especificamente nos terapeutas, naqueles que são profissionais que atuam com cura. E se você é um buscador, uma pessoa apaixonada por esses assuntos, ainda que não trabalhe com isso, mas que está ali se enamorando disso, você também pode colher ótimos frutos dessa aula, tá? Mas quero te posicionar que eu fiz ela pensando nos terapeutas e partindo de um ponto em específico. Eu estava pensando em fazer uma aula sobre atração de clientes para os terapeutas, mas sendo terapeuta, atuando nessa área já há bastante tempo e estando em contato com tantos profissionais, sabendo de toda a busca que eles fazem, me surgiu um questionamento, né? Será que para resolver a questão de atração de clientes são realmente coisas externas e práticas, né? Porque se você for buscar ali, por exemplo, você colocar no Google, sou terapeuta, como posso atrair clientes? Ele vai te dar ali 10 passos para você atrair clientes e falar para você mexer na sua rede social, para você aparecer mais, para você fazer isso e fazer aquilo, todas coisas externas. Mas será que essa dificuldade nasce verdadeiramente desse lugar? E aí, trocando com as pessoas do nosso grupo, que também são terapeutas, nós temos uma comunidade para terapeutas, elas foram acrescentando outras dificuldades, né? Então, talvez você também já tenha sentido isso, sentido que por mais que estude, por mais que aprenda técnicas, que se aperfeiçoe, ainda sente que falta algo, algo que te impede de você se expor, que faz com que você fique se comparando o tempo todo, que impede você de colocar suas ideias em prática, né? Então, uma coisa que trouxeram lá, olha, eu tenho muitas ideias, mas na hora de colocar em prática eu não consigo. Eu sinto que eu não vou dar conta, parece que vai chegar um caso para mim do qual eu não tenho domínio, e aí é uma sensação constante de que eu não vou dar conta, não adianta eu querer que eu não consigo. Outras pessoas falaram assim: olha, eu não tenho clientes de verdade, eu tenho muitos clientes, mas não são clientes pagantes. Talvez seja esse o seu caso também. Olha, as pessoas até se interessam, acham legal, mas na hora de pagar, de se tornar efetivamente um cliente, o negócio não rola. Outros se sentem, olha, me sinto uma fraude, porque tem coisas que eu vejo que eu não resolvi, eu fico pensando como é que eu vou falar com o cliente, sendo que eu não resolvi essa questão ainda. E o ponto ali principal, né, que foi da onde surgiu essa reflexão minha, que era, busquei de tudo e não consigo atrair cliente. Por que será que isso acontece? Então, essa aula é para responder tudo isso daqui. Por quê? Um terapeuta que está nessas condições aqui, ele se sente o quê? Sem poder, me falta poder. E o que é que vai resolver isso? Para que eu realmente tenha coragem de me expor, para que eu pare de me comparar e acredite naquilo que eu quero fazer, para que eu consiga colocar minhas ideias em prática, para que eu não tenha mais essa sensação de que eu sou uma fraude, para que os clientes de verdade comecem a chegar no meu trabalho. Então, essa aula aqui tem o objetivo de responder essa pergunta, mas de um lugar muito, muito profundo, tá? Então, por isso, eu tenho um recadinho importante para você antes da gente seguir. Ela vai ser uma aula um tanto quanto complexa. Então, se você está com outras telas abertas, está com o seu celular apitando do lado, está num lugar que você não vai estar prestando atenção direito, olha, para tudo, fecha as outras telas e foca aqui. Por quê? Porque eu vou construir um raciocínio com você. Senão você vai chegar lá na metade do caminho e vai falar: o que essa louca está falando, que eu não estou entendendo nada do que ela está falando, tá bom? Então, ela vai ser uma aula de assuntos profundos, não é uma coisa que você vai encontrar lá no Instagram como 10 passos para atrair mais cliente e ser um terapeuta de sucesso. Quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa pensar o seguinte: quais soluções que você já buscou? Se você se identificou com tudo isso que eu falei aqui, provavelmente você já buscou soluções para isso.
Talvez você já tenha feito diversos cursos, né? Nós, terapeutas, amamos um curso. Não há problema em fazer curso, tá? Não há problema em fazer curso, em fazer mentoria, em querer se aperfeiçoar. A grande questão é quando a gente vai para essas coisas com a expectativa que ela resolva uma determinada coisa que não é exatamente para aquilo que ela serve. E aí a gente vai se frustrar no caminho. Então, talvez você está achando que você precisa aprender sobre tecnologia, então normalmente eu converso com os terapeutas, eles falam assim, é porque eu não domino essas ferramentas de hoje em dia, sabe? E aí eu não consigo, de fato, fazer aquilo que precisava fazer, eu não domino marketing, não domino redes sociais, aí eu tentei contratar pessoas, mas parece que eu estava falando grego, eles não entendiam absolutamente nada do que eu falava. Então, geralmente, o terapeuta fica com a sensação que não está dando certo para ele por conta dessas coisas. E aí ele fica gastando muito tempo, muita energia tentando resolver isso a partir dessa perspectiva. E se você não me conhece, não conhece minha história, nunca viu falar nada, eu quero só fazer uma pequena pontuação aqui para você saber um pouquinho de quem eu sou. Eu fiz o meu primeiro curso de terapia, eu tinha 18 anos, comecei a estudar esses assuntos muito novinha, com 15 anos, com 23 anos eu tive o meu primeiro espaço terapêutico, mas assim como a maioria, eu não atuava somente com isso, né? Eu tive a chance de começar a trabalhar cedo com isso, porque eu tive uma sócia que já era mais velha e me impulsionou muito. Ela falava, não, vai, porque senão com certeza eu não teria tido meu espaço lá com 23 anos. Então, eu tinha um outro trabalho, uma outra profissão e atendia ali nas horas vagas. Foi essa pessoa que me deu o start ali, que eu comecei a enxergar a terapia como uma profissão. Mas a maioria não tem essa realidade. Então, normalmente a gente começa fazendo cursos e mais cursos e mais cursos e passa muito tempo nisso e lá na frente que a gente vai falar, agora que eu me aposentei ou agora que eu vou realmente ser terapeuta. Eu fiz todo esse caminho, passei por toda essa realidade e eu vim de uma realidade profissional onde eu atuava na área comercial de empresas. Então, com isso eu quero te dizer que eu sou uma pessoa que domino muito o assunto vendas, que domino muito o assunto negócios, que domino muito tecnologia, né? Que domino muito marketing, porque eu passei 10 anos da minha vida estudando com afinco, com profundidade isso. Peguei o caminho da rede social, do mercado de marketing digital e me aprofundei muito nisso. Por que eu estou fazendo esse parênteses, essa pontuação aqui para você? Para você saber que eu sou uma pessoa que tem o domínio disso. E sei que isso aqui é importante a gente ter. Isso aqui, realmente, a gente tem que se dedicar, tem que conhecer, porém não é isso o cerne da questão. O profundo que faz com que aqueles problemas não se resolvam. Como que a gente sabe que não é? Se você foi lá e fez 10 cursos de marketing e você não conseguiu sair do lugar, é porque não é no marketing que está o seu problema. Se você já aprendeu a gravar uns vídeos, fazer umas coisas, mas você não consegue sair do lugar, não é aprender tecnologia a sua questão. É isso que eu quero que você entenda, tá bom? Quando a gente quer resolver um problema, o que a gente precisa fazer primeiro de tudo? Ir na gênese daquela questão. Se a gente não vai na gênese daquela questão, a gente vai ficar lidando sempre com os seus efeitos. E isso é para absolutamente tudo. Então, a gente vai começar a fazer o que agora? A gente vai começar a descer ali pelas raízes de onde está o verdadeiro problema. Então, o que é a gênese? Gênese é o conjunto de fatos e elementos que contribuíram para produzir uma determinada coisa. É isso que é a gênese. Então, por isso, antes da gente se propor a resolver esses pontos, a gente precisa voltar em uma questão e se perguntar: onde exatamente nasce um terapeuta? É essa pergunta que vai nos guiar aqui. Então, vamos pensar nisso num contexto de outras profissões. Então, por exemplo, onde nascem os nutricionistas? Geralmente, eles nascem da desnutrição emocional. A gente sempre trabalha com a nossa dor. Vocês vão entender o porquê um pouquinho para frente. Mas se você é um terapeuta, principalmente que trabalha aí com as questões sistêmicas, você sabe que a gente trabalha com a nossa dor. Então, da onde nascem os advogados? Geralmente eles nascem da injustiça, da necessidade de se fazer justiça. Às vezes nascem em uma realidade onde eles eram subjugados a um poder maior. Aonde nascem os artistas?
Muitas vezes o artista é aquele que cresceu numa realidade onde existiam coisas, existiam problemas que todo mundo sabia, mas ninguém falava sobre aquilo. A gente não podia falar daquele problema. E aí a pessoa desenvolve que é uma habilidade de falar daquele problema de uma outra forma, de uma outra maneira, se expressando através da arte, se expressando através de uma composição. Da onde nascem os professores? Muitas vezes os professores são aqueles que em algum momento se sentiram invisíveis, sentiram que não tinham voz, que não tinham lugar de fala. E aí ele vai e se torna professor, porque na sala ele transforma a sala de aula no palco dele. Então ali ele é ouvido por todos, todos passam pelo professor. Tanto que a gente vê isso, que qual é a briga principal dos professores? Por reconhecimento. Então, a gente precisa ser reconhecido porque a nossa classe tem que ser reconhecida. O que eles estão falando? De uma ferida que está ali já há bastante tempo, tá? Então, aqui, o meu objetivo não é desviar você, porque sempre que eu chego nessa parte desse assunto, as pessoas começam assim, nossa, o bombeiro, nossa, o médico, e o policial, e o não sei o quê. A questão não é você desviar a sua atenção para isso. Entenda que a gente olha para a profissão a partir da finalidade que ela tem e começa a entender ali, mapeando quais são as raízes, o que está por trás que levou aquilo. Então, e o terapeuta? Da onde ele nasce exatamente? Então, os terapeutas, eles nascem da ferida. Guarda essa frase. Os terapeutas nascem da ferida. O terapeuta, ele nasce como uma resposta a um passado de dor. Então, dificilmente você vai ver alguém que se torna terapeuta antes dos 30, 35 anos, que coincidentemente é quando Jung relatou que a gente começa o nosso processo de individuação, que é a partir da segunda metade ali da vida. Claro, pode ter alguém que começou antes, fazer esse processo de individuação? Pode. Vou pegar o exemplo que eu dei aqui, né? Aline, mas você teve seu primeiro negócio lá, por quê? Porque eu fui impulsionada, tive uma situação específica para aquilo, mas aquilo não foi natural, né? Não veio, não partiu de mim, eu não tinha maturidade ainda suficiente para isso. E aqui eu estou separando mesmo terapeutas de psicólogos, tá? Porque senão você olha e fala, mas eu me formei lá na faculdade, terminei colegial, fiz vestibular, me tornei psicólogo. Por quê? Porque os psicólogos, naquela perspectiva profissional que eu falei, geralmente tornam psicólogos com o objetivo de explicar as disfuncionalidades dos pais. Então, fazendo uma analogia, seria assim, os psicólogos são aqueles que estão no laboratório fazendo ciência para explicar o que e o porquê. E os terapeutas estão na sala de cirurgia falando onde corta e como arranca. Então, é essa a diferença. Porque a gente pode ter psicólogo, mas que não necessariamente é terapeuta, né? E temos os psicólogos que vão se encaminhando ali nesse percurso para se tornar mais terapeutas, né? Para adentrarem mais na sala de cirurgia. Vocês vão entender também por que aqui. E por que isso acontece? Porque primeiro a gente tenta todas as outras coisas para curar a ferida. Então, o terapeuta, ele vem de transição de carreira. Eu converso com o terapeuta há 8 anos, diariamente. Então, não chega um terapeuta que fala assim, olha, eu tenho 18 anos, decidi ser terapeuta, é isso que eu vou fazer. Você vai conversar com o terapeuta, ele tem mais de 40. Ele está fazendo transição de carreira. Ou ele teve um outro trabalho e ele está dentro dessa jornada. Então, sempre vem de transição de carreira. Não é como... Por que será que isso acontece? Não é curioso que, de repente, todo mundo segue o mesmo caminho? Que coisa curiosa, né? Por que isso acontece? Porque a gente tenta primeiro resolver de outra maneira. Então, muitos se tornam nutricionistas, advogados, professores, psicólogos, mas o que acontece? A ferida continua ali pulsando latejante, não resolve, né? Você vai entender por que não resolve. E é em busca da cura que nós nos tornamos curadores. Mas vamos entender, qual é a ferida? De onde que ela vem? Exatamente. A ferida do terapeuta é uma ferida ancestral. Suas próprias feridas, quando ele olha para a história dele, ele vê as feridas dele, elas não são a causa, mas elas são um efeito de algo que o antecede. Muitas vezes, presta atenção nisso aqui, muitas vezes o terapeuta é a própria ferida, e não é raro que sejam vistos como as ovelhas negras.
Talvez você vai se identificar com isso. Talvez você foi aquela pessoa que você fala, nossa, eu cresci e eu era o bichinho estranho na minha família. Parecia que, assim, só eu pensava daquela forma, via aquilo daquela maneira, eu penso diferente de todo mundo. Então, não por coincidência, eles são vistos como ovelha negra. Então, aquele que se torna um curador nasce como uma resposta sistêmica para algo que o antecede. O que é esse algo? Algo que foi negado à impotência. Algo que marcou gerações e gerações, e por isso a sua forma de compensação é a busca pelo poder. Então, entenda o seguinte, essa pessoa ela foi constituída dentro de uma realidade onde existiu algo ali que feriu profundamente aquele clã. E essa ferida foi sendo negada. Quando uma pessoa é confrontada pela realidade, pelas suas tragédias pessoais, ela é confrontada a perceber o próprio tamanho dela. A gente fala que isso é o tamanho sistêmico que aquela pessoa tem, né? Uma pessoa que não conhece o próprio tamanho se torna o quê? Arrogante. Ela fere muitas vezes a hierarquia, porque ela não entende que aquilo é maior do que ela, né? E aí, para fugir dessa realidade, que no externo ela é incapaz de mudar, o que essa pessoa faz? Ela cria psiquicamente uma outra realidade, uma fantasia para onde ela se refugia para dissociar da dor, negando sentir a verdadeira dor, que é a impotência. Então, assim, esse conteúdo emocional, essa projeção, ela é passada geração após geração, sendo gerado e nutrido dentro desse inconsciente. Então, entenda que independente da sua história e os traumas, as questões que compõem a sua história em específico, todos nós somos gerados dentro dessa realidade aqui. Por quê? Porque esta realidade compõe o feminino, aquilo que um chamava de feminino, que não tem a ver com mulher. Que a gente fala assim, o feminino ferido é a mulher ferida. Não, o feminino que ele se refere, ele não é sobre a mulher, é sobre o universo do sentir. O masculino, o universo externo. Então, nós somos gerados aonde, independente da nossa história? Dentro das águas do feminino, dentro de um feminino ancestral. E o que tem dentro dessa água? Todo o conteúdo emocional que foi sendo passado de geração em geração. Então, quando existe ali uma dor, uma ferida que foi negada, muitas vezes esse que vai ser o curador, ele é gerado nesse lugar, dentro dessa projeção. E aí ele nasce como uma resposta, tentando ser o quê? O sonho ancestral, essa projeção. O que essa pessoa fez? Então, imagina, vou trazer para um contexto para ficar mais claro. Imagina uma mulher que se vê muitas vezes presa num casamento que ela está profundamente infeliz. Um homem que a trata de forma assim bruta, violenta, que a trata mal, onde ela não tem vez, onde ela não tem voz, onde ela passa por diversos abusos. E ela não tem a menor condição de sair daquela realidade. Essa mulher tem 10 filhos, essa mulher não tem para onde ir, não tem estudo, não tem trabalho, não tem dinheiro. Então, o que ela faz para conseguir suportar essa realidade? Dissocia. Então, ou seja, ela cria uma realidade paralela aonde ela fantasia e nutre essa fantasia. É um lugar no profundo, dentro daquela pessoa, onde ela vai criar uma vida diferente daquela que ela tem. E aquilo vai sendo nutrido e vai sendo produzido ali. E os filhos vão sendo gerados dentro dessa realidade. E aí, quando essa criança nasce e ela vai crescendo, ela começa a fazer o quê? Buscar meios de transformar em realidade aquilo que era o sonho ancestral. Uma das formas que a gente faz isso é através da profissão. Por quê? Porque o inconsciente, ele não tem força para se bancar sozinho. Então, ele vai procurar o quê? Um meio de vir para fora. Então, quando a gente é adolescente, como que a gente faz isso? Se encanta por um ídolo. Aí corta o cabelo igual ao ídolo, veste igual ao ídolo, fala igual ao ídolo. O que aquele jovem está tentando fazer? Pegar aquilo que tem dentro dele, que ele se identificou com aquela pessoa do lado de fora e falou, essa pessoa aqui traduz aquilo que eu sinto e eu ainda não consigo colocar para fora. Então, ele começa a fazer o quê? Se transformar naquilo que ele vê. E a profissão, ela é isso.
Então, a profissão, ela faz o quê? Ela dá forma, muitas vezes, para aquele conteúdo que está lá dentro ancestral. Por isso que a gente leva para a profissão a nossa principal dor. Ali naquela juventude ainda, você olha e fala, eu preciso trazer isso para fora e não sei como. Então eu olho para aquela profissão e me identifico com ela e parece que ela me chama. Não é isso que a gente fala? É minha vocação, é o meu chamado. Parece que ela me chama, porque ela faz sentido para mim de alguma forma, ainda que eu não consiga explicar por quê. Então, nós buscamos dar forma a esse sonho ancestral em ser essa solução sistêmica, porque somos gerados dentro dessa realidade ancestral. A grande questão é que essa é uma missão impossível, e a pessoa que não tem consciência disso projeta na profissão essa insatisfação, esse sentimento de insuficiência, e fica presa em uma jornada que não tem fim. O que acontece? Por que tantas pessoas vão chegar ali na sua crise de meia-idade e começar a falar, nossa, não sei o que acontece, eu não estou me sentindo realizado, eu não estou me sentindo satisfeito, parece que eu estou numa crise profissional e eu não sei muito bem o que buscar, não sei muito bem o que fazer. Por quê? Porque ela projeta para a profissão esta dor que está lá no profundo. Então, ou seja, me transformei naquilo que eu achei que eu precisava ser para resolver essa ferida ancestral. Mas isso não resolveu, essa ferida continua latejando. Por quê? Porque não tem como isso ser resolvido dessa forma. O caminho para resolver é de uma outra forma, que a gente vai falar aqui. Tá bom? Então, por exemplo, para os terapeutas, quando que isso acontece? Todas as vezes que ele busca um novo curso, que ele conhece uma nova técnica, e aí ele se empolga e logo depois ele sente que ele não resolveu o problema. Então, quando chega o novo na vida da pessoa, ela olha aquilo e fala, é isso, acho que agora é isso, acho que eu encontrei esse lugar, era isso que estava faltando, aí ela se empolga com aquilo, e dali a pouco a ferida começa a latejar de novo, ela fala, não sei, não é isso. Então, lembra que a gente está descendo pelas raízes para chegar na Gênesis, tá bem? Então, o que acontece? Essa pessoa está se relacionando com um holograma e não com uma realidade. Então, é como se aquela ferida ancestral criasse um holograma e ela vai se relacionando com esse holograma. Por quê? Porque é uma tentativa de colocar para fora aquilo que está no interno sendo negado, e assim essa pessoa tenta resolver essa questão. Como que a gente sabe que a pessoa está se relacionando com o holograma? Ela fala nos relacionamentos, não sei o que acontece, os homens são todos iguais. Ela se relaciona com o holograma. Os meus chefes foram todos iguais. Ela se relaciona com o holograma. Os meus clientes são todos iguais. Holograma. Ela está se relacionando com o holograma, tentando resolver essa ferida ancestral. Então, vamos entender melhor isso a partir de um conto, tá? Que vai ficar mais claro para você. O mito de Quiron. Era uma vez, em tempos antigos, um titã chamado Cronos, o senhor do tempo. Ele se apaixonou por Filira, uma bela ninfa das águas. Mas Cronos era casado com Reia, e o amor entre um titã e uma ninfa era proibido. Então, para escapar da sua esposa, Cronos transformou-se em um cavalo e tomou Filira à força. Dessa união nasceu um ser diferente de todos os outros, Quiron, um ser que era metade homem e metade cavalo. Quando a sua mãe, Filira, o viu, encheu-se de horror. Como poderia ela, uma ninfa tão graciosa, ter gerado uma criatura tão estranha? A vergonha tomou conta do seu coração, e incapaz de aceitar o seu filho, ela rogou aos deuses para que a transformassem em algo que livrasse daquela dor. Assim os deuses a atenderam, e Filira foi transformada em uma árvore de tilha, abandonando Quiron ao próprio destino. Os deuses se compadeceram de Quiro, e Apolo, o deus da luz e da cura, decidiu criá-lo como seu próprio discípulo. Sob sua tutela, Quiron aprendeu os segredos da medicina, da música, da arte e da profecia. Artemis, irmã de Apolo, também o ensinou a compreender a natureza e a arte do arco e flecha. Com o tempo, ele se tornou o mais sábio entre os centauros. E diferente dos seus irmãos selvagens, ele buscava o conhecimento. Com sua bondade e inteligência,
passou a ensinar os maiores heróis que o mundo já conheceu. Mas como todos os grandes mestres, ele ainda teria sua maior provação. Um dia, Hércules, seu antigo aluno, estava em uma batalha contra um grupo de centauros selvagens. No calor da luta, Hércules disparou uma de suas flechas, embebida do veneno mortal da hidra de Lerna. O destino, porém, é cruel e imprevisível, e a flecha não atingiu o inimigo, mas Quíron. E o sábio centauro caiu no chão, sentindo a dor cortar a sua carne como fogo. A flecha teria matado qualquer um, mas Quíron era imortal. Ele não podia morrer. Então, tentou com todo o seu conhecimento aliviar a própria dor. Mas nada era capaz de curar Quíron. Anos se passaram e ele continuava a sofrer até que surgiu uma oportunidade inesperada. Prometeu, um titã que havia roubado o fogo dos deuses para dar aos homens, havia sido aprisionado por Zeus, o deus do Olimpo, em uma rocha, condenado a um castigo eterno. Seu fígado era devorado diariamente por uma águia e ele nunca poderia morrer, pois era imortal. Zeus havia decretado que Prometeu só poderia ser libertado se alguém estivesse disposto a tomar o seu lugar no ciclo da morte. Foi então que Quíron, cansado da sua dor, tomou uma decisão grandiosa. Ofereceu sua imortalidade para que Prometeu fosse liberto. Zeus, impressionado com seu sacrifício, aceitou o acordo. Quíron finalmente foi libertado da sua dor, mas a sua história não terminou ali. Em honra à sua sabedoria e bondade, os deuses transformaram em uma constelação, Sagitário, o arqueiro do céu, que até hoje brilha nas noites estreladas. Eu quis trazer esse conto para você porque ele traz uma simbologia muito importante para a gente entender as nuances profundas desse assunto que a gente está conversando. Então, vamos entender alguns pontos importantes. Se você for pesquisar o mito de Quíron e a sua relação com a figura do curador, você vai encontrar um olhar apenas por uma perspectiva, que é da ferida que não cicatriza. Então, para explicar essa coisa do terapeuta que parece que nunca resolve a sua dor e está sempre ali por conta dessa dor, buscando, e assim se torna um mestre a partir do seu próprio sacrifício. Então, você vai sempre encontrar essa análise simbólica, né, a partir desse lugar. Mas eu quero explorar com você mais a fundo essa simbologia. Então, lembre-se que a gente está indo para onde? Para a Gênese. Então, a gente precisa começar a pensar, de onde nasceu Quíron? Da onde que ele nasce? E se você prestou bem atenção na história, ele nasce de um desejo impossível. Ele nasce de algo que o pai dele queria e não podia ter. E por isso, o que o pai dele faz? Manipula a realidade, se transformando em um cavalo para obter o que deseja. Então, veja que diante da impotência, o que o pai dele faz? Eu quero isso, não posso ter, não me conformo que não posso ter, vou buscar os meios de mudar essa realidade. Então, ou seja, ele nasce da não concordância. Quem era o pai de Quíron? Então, vamos entender a sua raiz ancestral. Cronos era um titã, filho de Urano e Gaia. Urano temia ser destronado por um de seus filhos, e por isso ele obrigava Gaia a mantê-los presos no ventre. Então, olha só, o pai de Cronos, que era pai de Quíron, ele não deixava que a mãe colocasse os seus frutos para fora, né? Que ela gerasse aquela realidade e viesse afora. Por quê? Porque ele tinha medo de perder o poder. Vai ligando os pontos aí. Gaia, revoltada, convence Cronos a castrar o seu pai com uma foice e assumir o poder. Então, esse era o pai de Quíron. Cronos acaba mais tarde sendo vítima deste mesmo ciclo de medo e dominação. Por quê? Porque ele recebe uma profecia que ele seria destronado por um de seus filhos. Então, ele passou a devorar todos os filhos que ele tinha com Reia para evitar isso. Então, olha a repetição aí. Então, ali tem uma profecia que diz que os filhos irão destronar os pais, né? E esse pai faz o quê? Tenta
não lido com essa realidade, tento mudar essa realidade. No entanto, Reia conseguiu salvar um dos seus filhos, Zeus, e quando ele cresceu, liderou uma guerra contra os titãs, destronando seu pai. Ele representa o templo implacável. Cronos, em grego, significa tempo. Ele personifica o medo da morte, a tentativa de controlar o destino e o ciclo de destruição e renascimento. Olha que coisa simbólica para quem é um curador, tá? Então, este era o pai de Quiron. E quem era a mãe de Quiron? Vamos entender. Filira era uma ninfa do mar, filha de Oceano e Tétis. Ela pertencia ao grupo das Oceanídeas, divindades associadas à água e à natureza. Ninfas como Filira eram conhecidas por sua beleza e estavam frequentemente ligadas à fertilidade e à vida selvagem. Filira representa a rejeição materna e a dor da exclusão. Seu pedido para ser transformada em árvore reflete a recusa em lidar com aquilo que ela gerou. A recusa em aceitar uma parte de si mesma. Vá além da perspectiva pai e mãe, né? Vá para a perspectiva feminina e masculina, interno e externo. Esses pilares que formam a nossa psique. Né? Então, uma mãe que recusa em lidar com aquilo que gerou, recusa em aceitar uma parte de si mesma, então nega uma parte de si mesma. A tilha, árvore a qual Filira foi transformada, é associada à proteção e à cura na mitologia. Esse detalhe é importante, pois Quiron, apesar de ter sido abandonado, se tornou um curador, mostrando que mesmo as feridas do abandono podem ser transmutadas em sabedoria e serviço dos outros. Então, olha só, ele nasce de um desejo impossível, de um pai que tenta subjugar a realidade a partir da sua própria força, a partir do seu poder e da manipulação, e de uma mãe que não quer olhar para aquilo que gerou, que não quer olhar para essa realidade, que nega essa realidade e por isso manipula, busca através do poder ali com os deuses não olhar para isso, negar para isso. Então, Quiron, o curador, é gerado através de Cronos, que mostra a marca do tempo e o destino inevitável. Sua ferida incurável simboliza o peso da ferida ancestral que foi negada. Olha que interessante. De Filira, ou seja, da mãe, nasce a rejeição, a negação do universo interno, do sentir, a negação da sombra, onde ela projeta uma fantasia onde a dor não existe. Então, isso seria o mesmo que dizer que, apesar das características específicas de cada história, onde nasce o curador, onde nasce o terapeuta, de uma dor de impotência, aonde foi negada essa impotência, de uma rejeição, de um olhar, de uma negação de uma ferida interna, né, de uma sombra que não é inclusa, que não é vista. Quiron também não olhou para a dor, porque se a gente olha a história muito superficialmente, nossa, que história bonita, né? Olha, ele terminou virando estrelinha. Mas se a gente resolve olhar ela mais de pertinho e aprofundar um pouco mais, a gente entende que Quiron passou uma vida inteira sem olhar para a verdadeira dor. Ele só olhou para a dor quando algo externo atingiu, que é quando a flecha chega. Então, ou seja, quando algo externo me obriga a olhar para aquilo, mostrando o quanto que ele estava rompido com esse lugar interno, assim como a sua mãe. Quiron tentou resolver a dor com o poder. Perceba que ele buscou, assim como seu pai, o poder do conhecimento, o poder de manipular para que as coisas se resolvessem, assim como a sua mãe também através da manipulação. Os terapeutas buscam poder. Você só se tornou terapeuta porque estava buscando poder, mas essa busca pelo poder é a negação da impotência e é o que faz o ciclo se perpetuar, levando à morte. Então, o que o terapeuta busca? Poder. E por que ele tem aquela sensação de que ele não vai dar conta, que não é suficiente, que não é porque ele está lidando com a ferida ancestral e não com a realidade.
Então, nunca é suficiente. Sempre precisa de mais. Mais conhecimento, mais capacidade, mais poder. E cada um vai buscar isso dentro da sua realidade. Então, talvez alguns vão buscar o poder físico, outros talvez vão buscar esse poder através da intelectualidade, querendo dominar o conhecimento, se orgulhando da quantidade de diploma, se orgulhando da quantidade de curso, do próprio poder de argumentação. Outros vão buscar isso a partir do poder financeiro. Então, ou seja, o poder financeiro vai me trazer essa segurança toda que eu busco, que eu sinto uma insegurança profunda e acho que eu vou resolver isso com dinheiro. Outros vão buscar isso a partir do poder espiritual, independente da religião que ela tem. Não se trata da religião, talvez até mesmo na falta da religião. Porque, eu não tenho religião nenhuma, porque eu trato Deus como se ele fosse, assim, um shopping center. Aí, o dia que eu quero, eu entro nessa loja, o dia que eu quero, eu entro nessa outra loja. Então, não me prenda a loja nenhuma. Então, pensa aí, quais os poderes que eu busquei? Kiron está em um destino sacrificial. Ele termina morrendo no lugar de alguém. E assim são muitos terapeutas que não conseguem colocar sua voz no mundo porque estão em uma missão impossível, tentando solucionar a ferida ancestral. Então agora eu quero que você se pergunte, será que é isso que está acontecendo com você? Você ouvindo a história de Kiron e vendo toda essa realidade, será que é isso que tem acontecido com você? Enquanto a gente não tomar consciência dessa programação, a gente não pode sair dela. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ter essa consciência, olhar e falar, olha, realmente, eu sempre busquei poder, porque no fundo eu me sentia subjugada por algo que eu não sei nem o que é. Eu sinto essa impotência, eu me relaciono com essa impotência. Quando eu não consigo colocar em prática aquilo que eu queria, quando eu não consigo resolver a minha ferida, quando eu não consigo ganhar quanto dinheiro eu sei que eu poderia, eu lido com a impotência e busco o poder. No fundo, a minha busca sempre foi sobre isso. Então, a primeira coisa é a gente parar de negar a dor, parar de buscar solução no poder, seja ele financeiro, intelectual, espiritual, e começar a olhar de um novo lugar. Vamos voltar aqui nas queixas do início. Eu vou trazer agora para você, dentro dessa perspectiva, agora que você escutou a história de Kiron, agora que você está começando a ter consciência sobre essa outra realidade. Vamos encarar esse problema a partir desse olhar que a gente entende agora de onde é que nasce exatamente um curador. E aí pensa naquela pessoa que tem dificuldade de se expor, a pessoa que fala assim, nossa, eu tento me expor. O que na verdade tem por trás? O que ela está falando com essa dificuldade da exposição? Olha, na verdade, essa galera toda tentou esconder essa ferida a vida inteira. E eu sou a ferida, eu trago a ferida, eu sou aquele que vim para mostrar. Se eu me expor, vai todo mundo olhar para isso. Eu não dou conta de bancar essa situação. É isso que está por trás. Então, é por isso que tem a dificuldade da exposição. Por que a gente se compara com a pessoa o tempo todo? Lembra na história de Kiron? O que aconteceu quando a mãe viu ele? Se sentiu envergonhada, horrorizada. Então, imagina qual é a fala, né, que está por trás dessa dificuldade. Será que se eu fosse outra coisa ia dar certo? Será que se eu fosse daquele jeito não ia ser melhor? Será que eu não ia ser rejeitado? Se eu fosse como todo mundo é, se eu fosse bonito como a minha mãe, se eu fosse capaz como o meu pai. Outra coisa, sentir muitas vezes que não consegue colocar suas ideias em prática. O que tem por trás disso? Entenda o seguinte, essa pessoa nasceu do quê? De uma projeção, de uma fantasia. Então, ela vive na fantasia, ela mora na fantasia. E quem mora na fantasia não consegue vir para o real, ela fica no mental. Então, é essa a verdade que está por trás. Por que essa pessoa não se sente suficiente? Qual que é a verdade ali que está no cerne da questão? Por que verdadeiramente eu não me sinto suficiente? Então, pensa na realidade ancestral dessa ferida, sendo formada geração a geração. Imagina uma árvore gigantesca, com o tronco bem grosso, assim, cada geração foi formando um anel naquele tronco, e hoje você pequenininho olhando para aquilo e falando, eu tenho que resolver isso aqui? Mas não dá, gente, eu sou muito pequena, esse negócio é imenso.
Então, como eu me relaciono com o holograma, nunca que eu vou conseguir me sentir verdadeiramente capaz. Não interessa quanto eu busque. Eu tenho que sair dessa dinâmica. Por que eu não consigo ter clientes de verdade? Por que eu não consigo ter clientes pagantes? Qual que é a verdade? Essa pessoa muitas vezes está numa dinâmica de expiação. Então, ou seja, será que se eu atender essa galera toda de graça, vai dar para liberar meus ancestrais? Eu vou poder, enfim, cuidar da minha própria vida? Vai chegar uma hora que eu não vou precisar mais ficar fazendo isso? É essa verdade que está por trás dessa dinâmica. A pessoa que não consegue resolver certos problemas, claro que ela não vai conseguir. Por quê? Porque para resolver ela precisa sentir. Por essa perspectiva que a gente resolve essa questão. A gente não resolve essa questão através do poder do conhecimento. A gente não resolve essa questão buscando mais habilidades. A gente resolve essa questão sentindo. E chegando aqui no final, por que você já buscou de tudo e não consegue atrair clientes? Porque a principal capacidade de um terapeuta, respondendo aqui a nossa pergunta, onde está o verdadeiro poder de um terapeuta, de um curador? O verdadeiro poder do terapeuta está quando ele para de negar a dor. Ele para. Quando ele enxerga essa realidade, fala, quer saber? Parei. Agora entendi, Aline. Não adianta eu ficar correndo atrás desse monte de coisa que eu tô correndo, tentando resolver isso desse lugar, porque não é sobre isso. Então, ele para de negar a dor e começa a transformar aquilo que era feio. Então, lembra lá do Kiron? Era feio, era incomum, era esquisito. Era aquilo que era negado, escondido embaixo do tapete, em força, em algo único, em algo específico, único. E para isso a gente faz o quê? Começa esvaziando e abrindo espaço, se deixando ser curado. Então, para ilustrar essa circunstância, imagina o seguinte, tá? Imagina que o seu cliente, eu vou trazer aqui de forma lúdica para você. Imagina que o seu cliente chega em você e você tá assim, ó, que nem esse copo, cheio, até em cima de dor, de conteúdo ancestral que foi sendo negado. Qual é a principal habilidade de um terapeuta? Aquilo pelo qual a gente busca um terapeuta. A gente não busca um terapeuta pela técnica que ele trabalha, pela abordagem que ele trabalha. Não é para isso que a gente busca um terapeuta. A gente busca um terapeuta quando nós não estamos conseguindo sentir e ele tem a capacidade de sentir. Eu tô sem água aqui, mas vai dar para vocês ilustrarem e entenderem. Então, imagina o seguinte, chega o seu cliente aqui, só que você tá cheio de dor. E aí esse cliente chegou. E aí, como que ele vai despejar aqui? Não tem como. Enquanto eu não esvaziar isso daqui, não tem como esse cliente encontrar a capacidade necessária para aquilo que ele está buscando no terapeuta. Então, é aquela fala que os terapeutas falam muito assim, eu não sei o que acontece, não flui. Por quê? Porque o campo não erra, né? A gente acha que o campo erra, não, mas eu tô fazendo tudo, eu não sei por que eu não tenho cliente. Tô cheio de dor. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Como é que eu resolvo isso? Esvaziando da dor. E isso eu não vou resolver buscando mais um curso, porque não é pelo conhecimento que eu faço isso. Eu preciso reconstruir a ponte do sentir. Entender que eu estou num lugar onde o sentir foi cindido, foi rompido essa capacidade. Há gerações e gerações, a capacidade de sentir foi sendo negada. Entenda uma coisa, meus amores, todo mundo precisa fazer isso, não são só os terapeutas. Se a gente pensar, falar assim, nossa, mas é só o terapeuta que está com esse problema? Não, todo mundo foi gerado dentro dessa realidade. Então as pessoas estão rompidas com seu universo interno, cheias de dor. Então, todos têm que fazer isso, mas quando a gente fala do curador, do terapeuta em si, a capacidade intrínseca, aquilo que é necessário, crucial para que ele possa ser um curador, é a capacidade de sentir. Então, se ele está com isso quebrado, se ele está com isso sem funcionar da forma que deveria, ele não vai conseguir atuar. Então, como que a gente sabe que um terapeuta está com a sua capacidade de sentir cindida, rompida, quando ele não consegue atuar? Ele não consegue atuar. Ele já buscou. Então, pensa naquilo que eu falei no começo. Eu já fiz curso de marketing, eu já paguei uma mentoria.
Eu já fui lá, eu já aprendi a mexer um pouco na tecnologia, mas não resolveu, não é aí o problema. O meu problema está nesse outro lugar mais profundo. E como que eu resolvo isso? Que essa pergunta que vocês adoram, né? Vocês ficam enlouquecidos assim. Como eu resolvo isso agora? Me esvaziando da dor. E esvaziar da dor não é por aqui, é por aqui. Entenda que esse é um caminho. E muitas vezes o caminho que a gente faz nessa jornada é para entender a dor, é para saber qual é a dor, é para descobrir qual é a dor. Mas isso não resolve. O que resolve? Sentir a dor. E a gente tem um caminho que pode te ajudar com isso, se isso fez sentido para você. Hoje a gente tem um programa terapêutico de cura interior chamado Resiliência, e nele nós trabalhamos com um método poderoso que é baseado em neurociência e consegue acessar os traumas mais profundos e inconscientes que de uma outra forma você levaria anos. Entenda uma coisa, trauma a gente não trabalha falando, trauma a gente trabalha via corpo. Se não for assim, você não libera o conteúdo emocional. Você entende, você sabe onde está o problema, você explica exatamente o porquê. Quando alguém pergunta para você por que isso não está dando certo, você tem uma cartilha pronta. Ah, então, sabe o que é que aconteceu isso na minha vida? E aí eu desenvolvi essa crença limitante, eu fiquei com esse problema. Você traz assim um relatório para a pessoa. A pessoa fala, tá, você sabe tudo isso e agora? E aí você fica com cara de tacho que você fala, e agora? Tudo isso não adiantou. Por quê? Porque trauma não se resolve por fala. Então, a gente tem um trabalho aqui hoje que é um trabalho pautado por essa outra via. Então, se você já tentou todos esses outros caminhos, se, né, e tá lá anos revivendo a dor e falando do problema e não sai desse lugar, então entenda que existe um outro caminho que é o resiliência. O que é o resiliência? Coincidentemente ou não, a gente criou ele muito antes de eu pensar nessa aula, né? Mas o resiliência é um caminho para você transformar traumas em força. É onde eu pego aquilo que é único, paro de fingir que aquilo não existe, paro de fazer que nem todo mundo, de negar a ferida, negar a dor e falo, eu vou olhar para isso. Então, espero que essa aula tenha trazido insights valiosos para você. E se você quer saber mais a respeito, é só você clicar no botão ou no link que vai estar aqui embaixo desse vídeo. Espero que você tenha gostado, que eu tenha contribuído com a sua jornada. Um beijo, nos vemos em breve.